Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 16, parte 2. Enquanto falava a enteada, Estela tinha a fronte inclinada e pensativa, atitude em que se conservou ainda durante algum tempo. Bem vi que acertei, disse Yaya. Seu silêncio confirma a minha suposição. Eu? Exclamou Estela estremecendo. Tu não entendes nada dos sentimentos, não conheces o coração. Eu amá-lo? Eu? Não, não é possível. Talvez não, mas o que está feito, está feito. A madrasta quis retê-la, mas não pôde. Yaya saiu sem dizer nada. Estela ficou atordoada, confusa e até medrosa. Reboavam-lhe aos ouvidos as palavras de Yaya, não como um som exterior, mas como o brado da própria consciência. Venceu o abatimento, reagiu depressa como se lhe pediam as circunstâncias e a própria necessidade de sua natureza. Não teve tempo de cogitar no modo por que a enteada chegara a suspeitar um sentimento que ela recalcara no coração. Urgia reparar o mal feito pela imprudência da moça. Estela dispôs-se a responder desde logo à carta de Jorge, e não sabia ainda claramente o que lhe havia de dizer. Tratou primeiro de chamar Raimundo e, vendo que ele não acudia, foi ter com Yaya. Raimundo foi levar uma carta minha ao Procópio Dias, respondeu esta. Estela caiu numa cadeira. Pela primeira vez, alumiou-lhe o espírito uma ideia cruel. A ideia de que a suspeita de Yaya fosse mais do que uma simples e inocente conjetura. Os olhos que lançou a moça ardiam de indignação. Cobriu-os depressa, não para chorar, mas para fugir aos da outra. O olhar de Estela fez vacilar por um instante a convicção da enteada. A cólera pareceu-lhe sincera e até excessiva, mas o gesto que se lhe seguiu atenuou e desvaneceu a primeira impressão. Yaya supôs ver na atitude da madrasta uma confissão involuntária, uma expressão de abatimento e desespero, como de pessoa que entrevê a felicidade própria e julga dever sacrificá-la à de outrem. Era generosa. Caminhou para ela, dobrou as curvas, pousou-lhe no regaço os braços trêmulos de comoção. Com as mãos desviou-as de Estela e fitou-lhe os olhos, que estavam sombrios. Fui estouvada, confesso, disse ela. Devia tê-la consultado antes de fazer o que fiz, mas eu temia a sua oposição e não queria torná-la desgraçada. Sou mais moça que a senhora. Se tivesse de consolar-me, consolava-me depressa. Mas não tenho, não amava. Cedi a um capricho e não sinto a menor dor ao despedir-me dele. Ande, perdoe-me e esteja certa de que não a amarei menos do que até agora. Ergueu-se e procurou beijá-la. A madrasta recuou instintivamente a cabeça. Era um resto de repugnância, que a fisionomia ingênua e pura de Yaya para logo dissipou. Em tão verdes anos, sem nenhum trato social, era lícito supor na menina tamanha dissimulação? Estela concluiu que a ação da enteada vinha não de uma suposição ultrajante, mas de um impulso desinteressado. Qualquer que fosse o fundamento da suspeita, o procedimento da enteada trazia o cunho da candura e da boa-fé. Assim pensando, Estela sentiu desoprimir-lhe a alma. Não era generosa, ou tinha somente a generosidade fria e altiva que nasce da soberba. Mas não era insensível,
e o desinteresse da menina tocou-lhe profundamente o coração. Inclinou-se para ela, tomou-lhe a cabeça entre as mãos e fitou-a, com um olhar severo e maternal ao mesmo tempo. Perdoo-te, disse finalmente, porque não sabes o que fizeste. A intenção é que te salva do meu ódio, digo mal, do meu desprezo. Se queres medir bem a profundidade do abismo que acabas de cavar, fica sabendo que me injuriaste, pensando servir-me, e que o resultado do teu erro pode talvez arrancar-te lágrimas amargas e inúteis. Teu castigo será que só eu as enxugarei. Ouves bem? Só eu. Dizendo isto, soltou a cabeça da enteada com um gesto ríspido em que havia ainda um pouco de irritação. Yaya estava pálida. Sentiu na palavra seca e fria da madrasta um alento de indignação sincera, e a alma caiu-lhe prostrada mais ainda do que o corpo, que, não podendo suster-se, procurou amparar-se no móvel que achou mais próximo. A dúvida, que já antes atravessara o espírito da moça, começou a invadi-lo. Yaya fitou Estela com o mais agudo de seus olhares. Acompanhou-a de um lado para o outro, porque a madrasta, logo depois das palavras que lhe disse, entrara a andar e a refletir. Se a viúva era sincera, Yaya acabava de fazer gratuitamente a sua própria desgraça. Foi o que a moça pensou. No atordoamento moral em que essa hipótese a lançou, Yaya achou-se entre dois desejos, mal definidos, mas inteiramente opostos um ao outro. Quisera e não quisera ter-se enganado. Aspirava a conciliar o coração e a consciência. Seu espírito evocou a hora inicial da suspeita, aquela funesta manhã em que a carta de Jorge foi lida por Estela. Recordou o gesto da madrasta, o tremor, a lividez, os vivos sintomas de consternação, do medo ou do remorso. Seria engano aquilo? Não era evidente que eles se haviam amado, que se amavam ainda naquela ocasião? E, dada a afirmativa, era acaso impossível que Estela ao menos o amasse ainda hoje? Yaya ateve-se a essa conclusão, embora confirmasse a ruína de suas esperanças. A conclusão, porém, contrastava com a impassibilidade da madrasta. Já então perdera Estela o alvoroço do primeiro momento. Depois de alguns minutos de reflexão, parara em frente da enteada. Era difícil ver na atitude quieta, no aspecto de matrona severa e digna, alguma coisa que se parecesse com as ânsias, o triunfo ou o abatimento de uma rival. Yaya deixou-se estar diante dela, a fitá-la e a revolvê-la. A porção da alma que transparecia do rosto da viúva era tão fria, tão indiferente, que mal se podia combinar com o sentimento que Yaya lhe atribuía. Foi o que esta pensou ver com seus olhos finamente sagazes, e no meio desse contraste entre o aspecto presente e a revelação passada, Yaya acabou por não saber definitivamente onde ficava a verdade e esteve a ponto de lhe pedir de joelhos. Achavam-se então no gabinete de Luiz Garcia, defronte da secretária, onde o finado encontrara, com outros papéis, a carta que dera lugar às conjecturas de Yaya. Não havia mudança nem no número, nem na disposição dos móveis. Só a luz era diferente, porque aquele dia era viva e clara, coada através de uma atmosfera serena, como a vida anterior dessa família, ao passo que a de hoje vinha turva e meio apagada pelas nuvens de um céu chuvoso e triste. Na longa pausa que houve entre a madrasta e a enteada, os únicos sons que se ouviam eram o rufar da chuva na folhagem do jardim e o tic-tac de um relógio de parede. Escuta, disse finalmente Estela, se alguma razão tens para crer que amo esse homem, é necessário mostrar-te a realidade das coisas.
Estela abriu 2 ou 3 gavetinhas da secretária e depois de alguma busca entre os maços de cartas que ali encontrou, virou uma, abriu-a e deu-a à enteada. Yaya recebeu-a com as mãos trêmulas de curiosidade. Leu-a toda. Devia ser a mesma que o pai mostrara à madrasta. Essa moça era a senhora? Murmurou ela como se ainda esperasse resposta negativa. Era eu. Yaya deixou-se cair numa cadeira rasa, a mesma em que Estela estivera sentada, quando ouviu a confidência do marido. Vês? Disse Estela. Foi por mim que ele fez o sacrifício de ir para a guerra, sem esperança de ser retribuído, nem de contar um dia com a minha gratidão. Foi para a guerra, lutou, padeceu, fiel ao sentimento que o tinha levado, até o ponto de o crer eterno. Eterno. Sabes quanto durou essa eternidade de alguns anos. É duro de ouvir, minha filha, mas não há nada eterno neste mundo. Nada, nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Um homem sacrifica o repouso, arrisca a vida, afronta a vontade de sua mãe, rebela-se e pede a morte. E essa paixão violenta e extraordinária acaba às portas de um simples namoro entre 2 xícaras de chá. A senhora não o amou nunca? Interrompeu Yaya ao sentir o tremor e o despeito com que a madrasta proferiu as últimas palavras. Havia entre nós um fosso largo, muito largo, disse Estela. Eu era humilde e obscura, ele distinto e considerado, diferença que podia desaparecer se a natureza me houvesse dado outro coração. Medi toda a distância que nos separava e tratei simplesmente de evitá-lo. Foi então que ele embarcou. Interiormente aprovei-o. Talvez lhe não neguei um pouco de compaixão silenciosa, mas nada mais. Casamento entre nós era impossível, ainda que todos trabalhassem para ele. Era impossível, sim, porque o consideraria uma espécie de favor, e eu tenho um grande respeito à minha própria condição. Meu pai já me achava, em pequena, uns arremessos de orgulho. Como querias tu, com tal sentimento, pudesse desposar um homem socialmente superior a mim? Era preciso dar-me outra índole. Todas as felicidades do casamento achei-as ao pé de teu pai. Não nos casamos por amor. Foi escolha da razão, e por isso acertada. Não tínhamos ilusões. Pudemos ser felizes sem desencanto. Teu pai não tinha os mesmos sentimentos que eu. Era mais tímido que orgulhoso. Qualquer que fosse a razão de seu desapego ao mundo, bastava que o tivesse para me fazer feliz. Vivemos assim alguns anos de inteiro isolamento, sem conhecer o amargor, que é o que fica no fundo da vida, sem necessidade da dissimulação. Minto. Tive necessidade de fingir desde que aquele homem aqui apareceu. Era necessário. Um dia teu pai mostrou-me essa carta e referiu-me a paixão encoberta que aí se conta. Podes imaginar se ouvi tranquila. Mas fora desse acontecimento, que outro podia perturbar minha alma? Não vi nenhuma porta abrir-se-me por obséquio. Nenhuma mão apertou a minha por simples condescendência. Não conheci a polidez humilhante, nem a afabilidade sem calor. Meu nome não serviu de pasto à natural curiosidade dos amigos de meu marido. Quem é ela? De onde veio? Ninguém me perguntou de onde vinha, não é verdade? Perguntaste-me quem eu era? Não. Amaste-me como tinhas amado tua mãe. E eu amei-te como se foras minha filha. E para isso bastou-nos estender os braços. Não foi preciso descer nem subir. Não foi, bradou Yaya comovida, apertando-lhe as mãos. Já vês quem eu era e sou, uma espécie de animal feroz que prefere a charneca ao jardim.
Não me senti lisonjeada com a paixão que inspirei. Rejeitei talvez um marido digno das ambições de qualquer mulher. Era isso que queria saber? Pois aí tens a minha história, a história dessa carta, que já agora podemos rasgar. Estela pegou a carta e rasgou-a lentamente em pedaços miúdos, enquanto a enteada refletia nas revelações que acabava de ouvir. A madrasta deitou os fragmentos do papel à cesta. Resta consertar a imprudência e casar, disse Estela dando a palavra a um tom galhofeiro. Não sei, murmurou Yaya. O que a senhora me disse é grave. Não há sentimentos eternos. Parece que depois de tamanha paixão, qualquer outro afeto não terá longa vida. Por que não? Não há de querer agora uma paixão que o leve à guerra, seria um desastre. Mas está nas tuas mãos fazer que ele te ame sempre e muito. Yaya refletiu um instante. Jure-me que o não ama. Estela franziu o sobrolho, depois mostrou-lhe o bilhete que Jorge lhe escrevera pouco antes e cuja redação dissipara à moça qualquer dúvida em relação ao noivo. Era uma evasiva para lhe não confessar nem mentir. A primeira vez que lhe negara o amor foi antes um grito do coração que queria enganar-se a si próprio. Agora preferia calar-se. A certeza da isenção de Jorge importava muito mais que a de Estela. A alma de Yaya, no primeiro instante, respirou à larga. O respeito que tinha à madrasta e um pouco de ciúme retrospectivo que a mordia, ao pensar naquela paixão tão violenta e tão desenganada, empeciam à moça qualquer outra manifestação. Quando se achou a sós consigo, levava o espírito arejado da suspeita que o oprimia durante largos meses, mas o vento que o levou das sombras lá lhe queimou algumas das flores desabotoadas ao calor do primeiro sol. A felicidade tinha um travo de desgosto e humilhação. O coração tremia de medo. Quando mais absorta estava nesse contraste de sensações, viu Raimundo transpor a porta do jardim.